Bom, boa noite aí para todo mundo. Aula número 15 de modelo de regressão e previsão, tá? Hoje é a última aula teórica, tá, sobre modelo de regressão. Na próxima aula a gente vai ver um último laboratório de modelo de regressão, tá? Para ver as últimas aulas que a gente viu. Daí vem a prova. E depois da prova a gente vai entrar num tópico que eu gosto bastante, que é séries temporais, tá? E a gente vai aprender outras coisas, tá? Mas hoje é a última aula teórica de regressão, tá? A gente vai ver uma introdução, tá? E vai ver algumas medidas, tá? Que são utilizadas para ver como algumas observações, né? Se algumas observações têm alguma influência no teu modelo ou não, tá? Então, por exemplo, reparem nessas duas imagens, tá? Na imagem da esquerda, né? Se você traçar uma reta de regressão, né, provavelmente a tua reta, né, não vai ser influenciada pelo ponto A, né? E, na verdade, você vai traçar uma reta nessa nova de pontos, né? E é simplesmente você ir reto e vai chegar no ponto A. Então, a, a inclinação da tua reta, né, pelo menos ela não vai ter, não vai ser impactada, né, por causa desse ponto A. Já no caso da imagem do lado direito, né, provavelmente esse ponto A vai fazer com que a tua reta, né, ela tenha uma inclinação um pouquinho menor, talvez, né, porque esse ponto vai acabar puxando a tua reta de regressão, tá? Então, a gente vai tentar entender esses pontos, tá? Porque eles têm efeitos sobre o nosso modelo, né? O gráfico da direita, por exemplo, um ponto que nem acontece no caso da direita, ter um efeito na estimação dos parâmetros, né? Vai acabar influenciando na estimação e a reta vai ficar um pouco diferente. Já o gráfico da esquerda, embora a reta não seja afetada, né? O que vai ser afetado provavelmente vai ser o R quadrado, tá? Então é importante a gente detectar esses pontos, porque pode ser que ele nos leve a algumas conclusões um pouco enganosas quando a gente está chegando no processo final de modelagem, tá? Então, por exemplo, o ponto A da esquerda, né? Ele não afeta o beta-chapéu, mas afeta o R quadrado e a variância estimada do beta-chapéu, né? E essa variância vai afetar o quê, né? Na significância, né? Na hora que você faz um teste de hipóteses, né? Vai afetar nesse cara, né? E já da direita, ele vai afetar diretamente no beta-chapéu, né? Você não vai ter o beta-chapéu que você deveria ter, você vai ter outro, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com esses pontos. E para isso, né, logicamente que no caso bidimensional, você consegue fazer o gráfico e dar uma olhada, né? Mas à medida que você tem 3, 4, 10, 15 variáveis, como que faz isso? Você não vai fazer 15 gráficos, né? Então tem outras formas, tá, para a gente detectar esses pontos, tá? E, bom, então para evitar, né, essas consequências, tanto no beta-chapéu, quanto na variância do beta-chapéu, quanto no R quadrado, é importante que a gente detecte aquelas observações, né? E analisar se a gente vai eliminar elas ou não, né? A gente vai ver se é um erro de observação, não um erro, alguma coisa dessas, né? E, e além dessas influências que poderia ter essas observações na nossa regressão, né? Vocês vão perceber na medida que foram utilizando modelos, né? Que algumas vezes a gente encontra um beta, né? Com uma relação que não faz sentido. Tipo assim, faz sentido, por exemplo, que um cara que é mais alto, né? Tem um peso maior, né? Obviamente faz sentido, né? Mas pode ser que no nosso modelo apareça um sinal negativo, né? Como falando que se o cara é mais alto, então vai pesar menos, vamos supor, né? Isso não faz sentido nenhum, né? Pode ser que esse sinal, né, no parâmetro, essa mudança no parâmetro, não faça sentido, porque teve uma observação muito esquisita lá que afetou totalmente o nosso modelo de regressão.
tá? Então, esses coeficientes com sinal estranho, né, podem ser explicados por algumas observações influentes, né? Uma variável que a gente sabe que é estatisticamente significativa, né, que é importante, de fato, no modelo, pode aparecer como não estatisticamente significativa. Por exemplo, acho que o José, que está trabalhando no trabalho dele com uma coisa de finanças, né? Quer explicar retorno de ações e tudo mais, né? Não sei se vocês sabem, né? Mas se não sabem, estou contando para vocês. O índice Bovespa, por exemplo, ele é formado por várias ações. Várias, né? Petrobras, Vale, acho que Banco do Brasil, tem Bradesco, tem as maiores empresas do Brasil, né? E o índice tem toda uma metodologia, né? Para criar. Essa metodologia basicamente dá um peso, né, para cada ação de algumas empresas, né? Então, logicamente, que se a gente analisa tudo no mesmo tempo, né, a gente deveria encontrar uma relação. Por quê? Porque, vamos supor, né, a Vale, né, tem um percentual alto, né, na formação do Ibovespa. Então, a gente deveria encontrar essa relação. Vamos supor que, por exemplo, a gente não encontra. Fala, putz, é impossível encontrar porque o índice está sendo formado, né, com um grande percentual dessas ações, né? Então, por que, se essa variável é importante, por que não aparece como estatisticamente significativa? Pode ser que não apareça, porque tem uma observação esquisitona, tá? Que faz com que teu modelo seja totalmente afetado, né? Então, como foi afetado a variância do Beta Chapéu, você vê que ele é estatisticamente significativo e tudo mais, né? Mas, na verdade, é porque a gente deveria ter detectado essas observações, né? E visto o que fazer com elas, né? Antes de dar uma interpretação final, né? No modelo. Tá? É, pode ser também que nosso modelo se ajuste muito bem aos dados, tá? E que faz total sentido para o nosso problema de negócio, mas na hora de fazer predições, né? Ele tem umas predições meio ruinzinhas. Então, tudo isso pode ser causado por aqueles poucos carinhas, né, que estão nos cantos aí, que podem afetar nosso modelo de regressão. Tá? Então, para isso, a gente vai analisar essas situações, né? Vai analisar a presença de observações influentes ou de leverage, né? Ou alavancagem. Né? Leverage, acho que é alavancagem, isso mesmo. Tá? Então, a primeira coisa é detectar um ponto de alavancagem mais conhecido como leverage. Tá? Eu vou definir uma matriz H, que a gente chama de matriz hat, né? Hat em inglês é chapéu, então chama matriz chapéu, matriz H, matriz hat, como você quiser, tá? E ela tem um papel importante na hora de identificar esses pontos de alavancagem. Ela é definida por essa forma aí, né? X multiplicado por x transposta x a menos 1, né? X transposta. A gente vai calcular essa matriz e vai pegar unicamente o que está na diagonal, tá? Vamos pegar esses carinhas da diagonal, né, que são calculados por essa forma aqui. Mas se você tiver a matriz só na tua frente, é simplesmente ver a diagonal. E essa diagonal são os elementos H e I, tá? E esses H e I, né? Assim, não dá para entrar muito detalhe aqui. Vai ser uma média padronizada da distância da décima observação ao centro, tá? Do espaço gerado por esse X, tá? Você não precisa se preocupar muito com isso agora. Na verdade, só se você quiser fazer uma pesquisa muito nessa área. Né? Mas por enquanto, vamos pensar que esse HI vai nos dar uma ideia de uma distância, tá? Desses X, tá? Valores grandes desse cara, né, vão indicar potenciais pontos de alavancagem, tá? Quando que um cara é grande, né? A gente vai pegar um ponto de corte, né, e ver se esse HI ele é maior do que esse limite, 2 multiplicado por K mais 1, tudo isso dividido por N, né? Então, a observação é um possível ponto de alavancagem. Onde quem que é N, o número de observações, e quem que é K, é o número de variáveis no teu modelo. Então, se uma observação, um HI for maior do que esse cara, do que esse numerinho aí,
você vai ter um possível ponto de leverage, né? E no R tem uma função que chama hat values, né? Que você vai utilizar e ele vai te devolver esses H e I, né? Então, fica tranquilo. Então, para começar, vamos pegar um conjunto de dados, tá? Que a gente vai utilizar ele até o final da aula. A gente vai ir testando os diferentes formas para detectar pontos, né? Nas funções do R que eu vou passando aí, para identificar se tem ou não tem algum ponto de influente, tá? Então, eu vou pegar o conjunto de dados delivery, tá? Que está disponível nesse pacote aqui, Robust Base. Ele contém 25 observações, tá? Referentes a máquinas automáticas de venda de bebidas, tá? A gente está interessado em quê? Fazer um modelinho, né? Para predizer o tempo necessário para o motorista da rota fazer a manutenção das máquinas, tá? Esse tempo inclui o quê? Repor estoque, dar uma geral na máquina, né? A gente vai tentar construir esse modelo em função de duas variáveis explicativas. NPROD, que é o número de caixas do produto estocado, né? Logicamente que uma máquina que precisa de mais caixas, né? Vai demorar mais tempo, né? Para fazer a manutenção, né? E distância, né? Percorrer do motorista da rota, né? Até o ponto, né? Logicamente que se o motorista estiver mais longe, né? Esse tempo, né? Vai demorar mais em fazer as coisas, né? Então a gente vai fazer esse modelinho, tá? Então, nosso conjunto de dados é assim, né? Número de caixas, a distância e o tempo, pelo que 100 minutos, né? Que a pessoa demora em fazer a manutenção da máquina. Então, ajustamos nosso modelo, né? Nosso Y é del time, N é prod e distance, são as variáveis aplicativas, pegamos o conjunto de dados, né? E como temos toda a informação está salva no nosso objeto modelo, tá? A gente vai fazer o quê? Vai calcular nosso ponto de corte, 2 multiplicado por K mais 1, K é o número de variáveis explicativas, no caso é 2, dividido pelo número total de observações, né? Número de linhas no conjunto de dados, né? Professor, Tá, esse primeiro 2 também é K? Os dois esse, são K? esse primeiro 2? Isso. Não, a fórmula é 2 multiplicado por Tá. K mais 1. Perfeito. É o segundo 2 que é o K. Perfeito, obrigado. Uhum. Tem o ponto de corte, que no caso deu 0,24. E utiliza a função hatValues, né? E coloco dentro o modelo. E ele vai calcular para mim, né, os valores H e I. Então, se vocês digitam isso no R, ele vai listar os valores para você. Tá? Então, você vai começar a montar uma tabelinha. Né? Aqui tenho todas as observações, que não entrar numa slide só. E aqui temos os pontos H e I. Qual que é o nosso ponto de corte? 0,24. Então temos que ver se temos alguma observação que é maior do que 0,24. Eu achei uma já. Alguém achou? Qual que é essa observação? É a nona só, né? É a nona. Isso. Então, essa observação aí. Queria salvar e ajudar. E aqui tem outra. Você E pode 22. botar um slide rapidinho, só para eu ver um negócio? Esse aí? Mais um. Aqui tá travado para mim. Tá em leverage. Aqui. Isso. Ah, tá. Beleza. Só para ver o 0,24 que foi restado. Valeu. Isso. Então, tem a nona observação, né? E a 22. Tá? Então, eu vou pegar o papel, porque eu vou esquecer. Então, vou anotar aqui. HII, vou anotar aqui a 9 e a 22. Então, essas são observações que são suspeitas, tá? Que a gente pensa que são influentes, tá? Mas tem vários critérios, tá? Então, esse é um critério, né? Tem outro critério que chama distância de Cook, tá? E que ele mede como e essa observação, tá? Afeta na estimação dos betas, tá? Esse beta embaixo de parênteses I
significa que foi o beta chapéu calculado no modelo, né? Quando a gente roda o modelo sem a IS em observação. Então, o que significa isso? Vamos supor que a IS em observação não é influente, ela é normal como todas as outras. Essa distância daqui deveria ser pequena, né? Por quê? Porque com ou sem essa observação, o beta não vai ser muito influenciado, né? Porque essa observação não é influente. Então, esse cara vai ser pequenininho, esse cara vai ser pequenininho, e esse daí vai ser pequenininho. Mas se aí essa observação for influente, né, vai acabar afetando, né, em nosso modelo, né, essa diferença vai começar a ser maior. Né? Então, quanto maior esse valor de DI, né, a gente vai ver que esse daí é uma observação influente. Tá? E a gente consegue fazer um pouquinho de contas, tá, nesse cara aqui, e mostrar que essa equação da esquerda é igualzinha a essa equação do meio e é igualzinha a essa equação da direita. Tá? Logicamente que não vou fazer a prova aqui, tá? Mas eu coloquei essas fórmulas porque dependendo se vocês um dia pegarem um livro para rever, né? Pode ser que nem encontrem a primeira fórmula, talvez a segunda, talvez a terceira. Né? Mas dá para mostrar fazendo um pouco de álgebra e todas são a mesma coisa. Tá? Então, o que é importante aqui, né? Que valores grandes desse DI indicam que a observação pode ser influente, tá? Mas grande quanto, né? A gente vai comparar esse DI com um quantio 0,5, que é a mediana, né? De uma distribuição F com K mais 1 e N menos K mais 1 graus de liberdade, onde N é o número de observações e K o número de variáveis explicativas no nosso modelo. Em alguns livros, tá? Vocês vão ver que eles colocam DI maior do que 1. Por quê? Porque quando N é grande, essa F aqui é aproximadamente 1. Então, para facilitar a vida, eles colocam 1, tá? Mas a gente vai pegar o valor da F mesmo, tá? Mas pode ser que você encontre algum livro que seja 1. Tá? Então, como que faz no R para calcular essa distância? Você não vai escrever na mão esse cara, né? É muito trabalho. Então, tem uma função que chama cooks.distance, né? Que você vai utilizar, vai aplicar lá no teu modelo e ela vai te devolver todos os valores de DI. Tá? Então, no nosso modelinho anterior, né? Que era o tempo que a pessoa demora em dar manutenção à máquina, estava sendo explicado por duas variáveis, distância e número de caixas. Então, temos duas variáveis explicativas, né? K igual a 2. Temos 25 observações, né? N igual a 25. E nosso ponto de corte é o quantio da distribuição F, né? O quantio 0,5. Né? K mais 1, N menos K mais 1. Né? Que são os graus de liberdade que estão aqui. K mais 1, N menos K mais 1. Esse ponto de corte, 0,81. Tá? Professor, o que é ponto de corte mesmo? Você vai ver se a tua DI, por exemplo, é maior do que esse número. Se o teu DI é maior do que esse número, do que esse ponto de corte, que eu estou chamando de ponto de corte, é influente. Se é menor, não é influente. Ah, beleza. Assim, é uma regrinha, porque a gente está seguindo, né, para ver se temos alguma observação que pode estar afetando o nosso modelo. A gente aplica cook.distance no nosso objeto modelo, né, que já está o nosso modelinho rodado. A gente vai obter esse outro cara aqui. Para lembrar, o ponto de corte foi, nesse caso, 0,81. Então, nessa coluna DI, temos que ver se temos alguma observação maior do que 0,81. A nona, de novo, está aí. Então, segundo o critério de Cook, a nona observação é maior do que 0,81. Já 22 não é. Então, só ficou a nona. Então, a nona observação está sendo apontada como influente pelo critério Leverage e pela distância de Cook. Já a observação 22, ela está como influente só com o HI, mas não com o ODI. Tá? O que a gente vai fazer? A gente vai ver vários critérios, né? E vai acabar escolhendo aquelas observações, né, que por vários critérios estão sendo escolhidas como
possíveis observações influentes. Professor, Sim, dizer que uma observação é influente significa o quê? significa que ela pode ser, deixa eu ver aqui, algum desses A. Ah, tá. Entendi que ela pode ser discrepante, né? Isso, né? Ela pode afetar, ela pode influenciar de alguma forma no teu modelo, tanto nos betas ou no R quadrado ou na variância do beta, né? Entendi. E aí, eu sabendo isso, eu posso fazer um modelo sem ter Isso, essa observação para poder comparar o impacto no beta, é isso? isso, exatamente Beleza. isso. Professor, então, só para ver se eu entendi certinho, tanto a distância de Cook quanto o leverage, eles são critérios que você acha sem precisar botar nenhuma observação. Você não precisa ter uma observação para achar, né? Você acha com um conjunto inteiro. Isso, você aplica no conjunto inteiro, ele vai te apontar qual que é a observação, né, que pode ser influente. Tá, perfeito, perfeito. Obrigado, professor. Uhum. Então vamos lá. Isso pode ser bom, por exemplo, no meu modelo, que Petrobras às vezes tem umas variações muito atípicas por alguma coisa que aconteceu dentro da empresa ou intervenção estatal, algo do tipo. Aí, às vezes, eu consigo tirar essas observações, né? E aí acho um Sim. modelo melhor. Por exemplo, se no teu caso, né, você está trabalhando com retornos, provavelmente o dia 12 de março de 2020, se você tiver esses dados diários, né, ele vai ser um ponto de influência. Por quê? Porque o mercado despencou esse dia, né, no mundo inteiro, né? Então, deu um retorno negativo muito grande, né? Então, de fato, esse negativo muito grande está afetando de alguma forma o teu modelo, né? Então, talvez esse único dia você possa, em um contexto de regressão, né? Você possa ver se você considera, né, se melhora alguma coisa. Tá ótimo, perfeito. Tem outro critério que chama DF Fits, tá? E ele é meio que a influência da IS na observação sobre teu valor ajustado, né? Teu Y chapéu, tá? E o que ele calcula basicamente? Ele calcula a diferença, né, do Y chapéu no ponto I, né, menos o Y chapéu no ponto I, isso aqui é calculado sem a essa observação. É como se você tivesse dois modelos, né? No modelo para calcular esse Y chapéu I, você pega todos os dados, né? E você vai ter o valor estimado para esse Y chapéu. Já para esse carinha aqui, da direita, você vai ter um segundo modelo, que você roda ele sem a essa observação, tá? E para obter esse I chapéu sem essa observação, você vai fazer uma predição, né, colocando todos os valores de X, né, e ele vai te dar o valor de Y chapéu. Tá? Então você vai calcular essa diferença. Se a observação ela não for influente, essa diferença vai ser pequenininha. Né? Se a observação for influente, essa diferença vai ser maior. Tá? E esse quadrado I, né, ele é a variância do erro, desculpa, dos resíduos, calculados sem a iésima observação. Né? Então, em teoria, você vê a primeira fórmula e pensa, ok, que para cada I, você vai ter que rodar um modelo sem a iésima observação. Né? E de fato é isso. Né? Só que dá para mostrar, passando um pouquinho de álgebra, que isso daí é exatamente essa fórmula da direita. Né? Onde HI é aquele HI que a gente viu no começo da aula, e esse TI é o resíduo estudiantizado, que a gente já está acostumado a trabalhar. Né? Então, valores grandes, né, vão indicar que aí essa observação é um ponto influente, um ponto de alavancagem. Né? Mas quando o ponto é grande, né, nesse caso o critério, né, é quando o valor absoluto desse DF-FITS ele é maior do que 2 vezes a raiz quadrada de K mais 1 dividido por N. Tá? Se teu valor do DF-FITS for maior do que esse ponto de corte, né, a gente vai suspeitar desse carinha. Tá? E no R, como calcula? Simples. DF-FITS. Né? Então, vamos lá. Tá? Calculei meu ponto de corte aqui. 2 multiplicado pela raiz quadrada de K mais 1 dividido por N, de 0,69,
e aplico a função dfFits no modelo. Então, beleza, deu 0,69, né? E aqui ele vai te dar com positivos e negativos, né? Mas você esquece o negativo, porque tem que olhar para o valor absoluto, né? E ver qual desses pontos é maior do que 0,69, tá? O primeiro estava perto, mas não foi. A nona observação, de novo, ele é maior do que 0,69. Né? A 22 também, em valor absoluto. Então, olha, essa 9 e 22 estão aparecendo já bastantes vezes. Então, provavelmente, elas estão afetando, sim, nosso modelo. Tem mais uma medida aqui, acho que tem só mais duas, tá? Que chama de DF betas, tá? A distância de Cook, ela media a influência e essa é uma observação, tá? Sobre o vetor de beta, chapéu, né? O vetor inteiro, né? E esse diff betas, né? Ele calcula a influência e essa é uma observação no jésimo beta chapéu, ou seja, para cada uma das variáveis, né? Se você tem 10 variáveis, você vai ter 10 DF betas, né? Uma para a variável 1, outra para a variável 2, outra para a variável 3, e assim vai. Né? E mantém o mesmo critério, né? Ele calcula a diferença, né? Do beta chapéu para a jésima variável, quando você calcula com os dados todos, né? E para o beta chapéu da jésima variável, quando você calcula ele sem a iésima observação. Se essa iésima observação não for influente, esses dois valores vão ser próximos, né? Então a diferença vai ser pequenininha, né? Já se essa observação for influente, né, esse cara vai ser grande, tá? Grande é maior do que quanto? Se esse valor for maior do que 2 sobre a raiz de n, tá? A gente tem que ficar de olho nessa observação. Tá? E no R, como que a gente faz com a função df betas? Tá? Muito cuidado, porque por algum motivo no R também tem uma função que chama df beta, tá? Sem o S. Mas ele calcula um valor diferente. Então, para você utilizar o critério, tem que utilizar o DF betas com esse. Tá? Muito cuidado aí. E, bom, o ponto de corte nesse caso é 0,4. Então, vamos calcular o DF betas do modelo. Né? Como temos duas variáveis, né? Ele vai dar o DF beta para a primeira variável e para a segunda. Tá? Bom, e para o intercepto também, esqueci disso aí. Né? Então, tem que ser maior do que, em valor absoluto, maior do que 0,4. Né? Olha, aqui, a observação 1, né, deu tanto para a variável nprod e distância. Deu maior do que 0,4. Ficou no limite, mas deu maior. A nona observação, de novo, a nona observação, né, maior do que 0,4 no valor absoluto. A 4 deu maior para o intercepto. Acho que não tem mais nada. Na seguinte slide. Tem a 18. Né? Não. É 0,4, né? Não é 18, não. A 24ª ali. Para NPROD Distance. NPROD Distance. É 24ª. 24ª, isso. 24ª. E também para distance, é verdade. Que mais? A 22, né? Valor absoluto. Vocês viram que aí apareceu um monte de variável, né? Um monte de observação. Antigamente era 9 e 22, né? Aí apareceu a 1, a 4, a 24, né? Mas são pontos que não apareceram nos outros caras, tá? Então, vamos ver se no outro critério também aparecem, né? Se aparecem em vários critérios, a gente fica de olho. Se só aparece num critério, a gente ignora. Né? Na vida prática, a gente foca nas observações, né? Onde todos os critérios, né, ou a maioria deles apontou como uma observação influente. Tá? E por último, tem uma outra medida que é o Cobb-Hatch. Né?
qual que é a diferença, né? As outras medidas, né? Distância de Cook, diff beta, diff fit, eles fornecem informações, né, para conhecer o efeito de I sobre o beta chapéu, né? Ou sobre o Y chapéu, essas coisas, né? E esse curve ratio, ele dá uma ideia geral, né? Daí essa observação, né, sobre a pressão geral do teu modelo, tá? Ele tem essa fórmula aí horrorosa, tá? Que a gente não pensa em lembrar, tá? Mas assim, se ele é maior do que um, né? Aí essa observação ajuda a melhorar a precisão do modelo, né? Se ele é menor do que um, né? Aí essa observação piora a precisão do modelo, tá? Professor, significa que se for 0,98, ele está piorando? Sim. Eu sei que a regra é maior do que um, menor do que um, né? Mas a gente foca em quem? Nos caras que estão muito afastados, né? O que está perto de um, a gente ignora, né? Mas foca naqueles caras que estão muito afastados, tá? E no R tem a função COV ratio aqui para calcular, né? Então, vê, eu aplico o COV ratio, né? Você veja que todo mundo aqui está perto de 1, mas a observação 9 está 0,34, né? Ela está afastada de 1, né? Tem outros caras, por exemplo, a 12, 0,29, né? Mas você vê que ela não foi apontada por outros critérios como uma observação influente, né? Então, não tem por que você pensar que de fato ela é influente. Olha, a 22, que também estava apontando como observação influente em vários casos, né? Deu 1,39, né? É meio alto. Mas também tem a 16, né? Que deu 1,36, né? Só que a 16 só apareceu como influente segundo esse critério. Tá? Mas não pelos outros. Ou seja, no geral, a gente tem que a 9 e a 22, né? Que a 9 e a 22, elas estão sendo apontadas por vários critérios, né? Como influentes. Então, o que a gente vai fazer para ver o que a gente faz? Beleza, a gente identifica essas observações provavelmente influentes, né? E agora a gente vai ver o que faz com isso, tá? Então, eu tenho o modelo 1, né? Estou ajustando o modelo com todas as observações. E o modelo 2, que eu vou ajustar o modelo sem a observação 9. E o modelo 3, que eu vou ajustar meu modelo sem a observação 22. E por último, o modelo 4, que eu vou ajustar o modelo sem a observação 9 e sem a observação 22, né? Para ver se melhora, piora alguma coisa, né? Então vamos ver, né? Eu anotei aqui os beta chapéu, né? Beta 0, beta 1, beta 2. O sigma, que é a variância dos resíduos, e o R quadrado. Tá? Lembrando que o 1 é um modelo com todas as observações. Tá? Vejam que o modelo 2, tá? Aquele que não tem a observação 9, ele teve uma mudança considerável na hora de calcular o beta 0. Né? Então, de fato, ele influenciou bastante, né, no meu beta 0. Né? Talvez não influenciou tanto no beta 1 e no beta 2, mas no beta 0, ele influenciou bastante. Tá? E também ele acabou reduzindo, né, a variância dos resíduos, né? Caiu de 3,29 para 2,43. Né? E R quadrado ficou tudo igual, né? Ficou perto. Tá? Mas vocês veem que essa nona observação, né, ele influenciou beta chapéu, beta 0 chapéu, e ajudou a diminuir o sigma. Né? Então talvez seja uma boa ideia, né, tirar esse cara. Né? Porque pode ser que ele nos esteja enganando, né? Pensando que nosso modelo explica 95,6% dos dados, quando na verdade não é tudo isso, não. Talvez seja um pouquinho menos, 94,4%. Tá? Mas a gente teve uma mudança significativa aqui do beta. No modelo 3, que a gente tira a observação 22,
A gente não tem uma grande diferença nos beta-chapéu. Sim, tem uma diferença, mas não é tão grande quanto aquela que a gente tinha quando a gente tirou a observação 9, né? Também notei uma mudança no sigma, né? Que é a variância dos resíduos. E o requadrado sempre continua tudo igual, né? Então parece que a observação 22 não está sendo tão influente assim. E no modelo 4, que a gente tira a observação 9 e 22, né? Logicamente que se você compara com o modelo 1, né? Teve uma mudança, né, no beta 0 chapéu, teve uma diminuição no sigma, né? Mas se você compara o 4 com o 2, né? Porque no modelo 2 eu tirei a 9 e no modelo 4 eu tirei a 9 e a 22, né? Não tem muita diferença não. Acabou dando a mesma coisa, tá? Então também essa operação 22, de fato, ela não está ajudando muito. Porque a gente vê, assim, de uma forma bem evidente, que foi a observação 9 que está mudando um pouco as coisas, né? Então talvez a gente deva retirar essa observação 9 e fazer nosso modelo, nosso processo de modelagem todo sem observação 9, né? E dar nossas conclusões sem observação 9, tá? Você vê que essa parte é chatinha, né? Porque tem que colocar todos os modelos, o que acontece, né? Mas é assim que a gente faz, tá? E, Professor, volta um pouquinho só para ver qual foi o comando que deu essa tabela, por favor. não, eu montei na mão. Ah, tá. Montei um, teve que. Tipo, faz um e escreve no Excel, né? É mais ou menos assim. E... Na próxima aula, a gente vai ver que é uma revisão de tudo. E eu peço para vocês que estudem as últimas aulas para que possam aprender, aproveitar melhor essa aula de laboratório, né? Que tem uma função que já facilita ainda mais a vida para a gente na hora de ver medidas de influência, que ela te dá todas as medidas de influência já e ainda marca com um asterisco aquelas observações que poderiam ser influentes. Então você nem precisa mais se preocupar com o que é o limite, qual que é não. Você vai ver, né? Vai ver a tabela que eu vou te mostrar depois, na próxima aula, e você já vai ver quais são as observações que poderiam ter influentes, né, segundo os critérios, né? O que acaba facilitando mais o trabalho. Tá? Professor, na próxima aula você vai meio que dar um exercício de modelagem que a gente consiga praticar tudo que a gente viu até agora, tipo, utilizando essa ordem assim de análise, Isso porque... mesmo, isso mesmo. Beleza, então. Mas diferente das outras aulas que geralmente sou eu que falo, a ideia é que vocês mesmos estejam aí participando. O que eu faço primeiro? Primeiro ajusto o modelo. E agora? Agora verifica isso. E agora? Verifica isso, né? A gente vai fazendo junto, né? Para ver se a gente tá pegando firme. E para vocês se prepararem para a prova, né? Porque depois disso não tem mais aula até a prova, né? E esse material daqui não está no livro texto, tá? Eu peguei de outro livro, tá? Que eu tenho. Mas basicamente é a mesma coisa que eu falei aqui, tá? Ou se quiser dar um Google aí no título diagnóstico para leveragem e influência, vai encontrar um monte de coisa na internet também. Professor, você já sabe quantas questões tem a prova? Provavelmente 5. Beleza. E vai ser com múltipla escolha? Como que é? Isso ainda eu não sei, tá?